Como você está? Como é que começou o seu dia? E quais são seus planos para o dia de hoje? Estou aqui, eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, 14 até o 20. Vamos ler? Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Veja, são duas palavras que levam muita gente a conflitos racionais e emocionais, conflitos religiosos e conflitos com a razão. Veja, quem escreve essa carta é o apóstolo Tiago. E ele começa fazendo uma pergunta, ou melhor, duas perguntas. Meus irmãos, ele fala para pessoas que acreditam no mesmo Deus que ele, pessoas que creem como ele, pessoas como eu e você. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Eu já vi muita pessoa de fé. Eu já vi muita gente dizendo que tem fé e que nós precisamos viver pela fé e buscar a fé. Sem dúvida alguma, a fé é uma virtude, é o que move a nossa atitude. Se não tivermos fé, não temos sequer como agradar a Deus. Mas o que o apóstolo Tiago tenta nos colocar é que a fé sem obras é morta. Que a certeza da nossa fé, a manifestação da nossa fé, ela está nas obras que nós apresentamos. Em outras palavras, a árvore é boa quando apresenta bons frutos. Então, quantas pessoas dizendo que têm fé, que acreditam em Deus, mas não praticam obras que justificam, que identificam a fé que essa pessoa tem? E aí veja o exemplo que ele dá no versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha, eu já vi muita gente atendendo pessoas carentes, pessoas que precisam, pessoas que necessitam, pessoas que chegam dizendo que estão desempregados, que não têm o que comer em casa, não têm roupa para vestir. E já vi muita gente dizer assim: vem aqui, vamos orar por você, ou simplesmente: tá bom, eu vou orar pela tua vida, mas não se move para ajudar a pessoa. Querido, a minha fé, ela é manifesta quando eu compartilho o que eu tenho com alguém. E olha, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. Eu sou muito mais feliz quando eu dou do que quando eu recebo. E sabe por quê? Porque quando eu dou, é sinal que Deus tem me dado suficiente, não tem me feito falta e Deus tem colocado no meu coração um olhar doador. Por isso é muito mais feliz aquele que dá do que o que recebe. E aquele que recebe é porque realmente está passando por necessidade. E a Bíblia então diz: o que adianta alguém chegar para mim dizendo que não tem o que vestir, dizendo que não tem o que comer, e eu simplesmente dizer a ele: olha, eu vou orar por você, fique em paz, eu vou orar por você, e não ajudar mais em nada? Será que a minha oração vai matar a fome dessa pessoa e sua família? Será que a minha oração vai dar roupa a essa pessoa? Querido, muitas vezes Deus quer me usar como instrumento de bênção na vida dessa pessoa.
de forma que se ele vem a mim com fome, além de eu orar, eu preciso ajudá-lo de alguma maneira com alimento. E pastor, mas e se eu não tenho alimento em casa para ajudar essa pessoa? Procure uma maneira de ajudar. Bata na porta dos seus vizinhos, faça uma cesta básica, junte outras pessoas, outros irmãos e leve uma bolsa de compra para essa pessoa. Ah, mas e se eu não tiver roupa para vestir a essa pessoa, o filho dessa pessoa? Procure pessoas que você sabe que gostam de ajudar. Existem muitas pessoas que são doadoras, mas faça a sua parte. Não transfira apenas o problema para Deus. Deus quer ver a maneira como você vai se comportar para abençoar a vida de alguém. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher de fé, pratique obras. Pratique obras que justifiquem a sua fé, que vão dizer: eu creio que Deus vai suprir a sua necessidade, porque eu vou ser um canal de Deus na sua bênção, na sua vida, diga. Deus vai me usar porque eu vou ser um canal de bênção na sua vida. E eu vou correr atrás de recursos, eu vou correr atrás de emprego para te ajudar a arrumar um emprego. Isso, querido, é obra. Fé sem obra é morta. E aí a Bíblia continua dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Olha o versículo 18. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. Impossível. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Conheço pessoas que dizem que não têm fé, mas o trabalho social, o trabalho beneficente que fazem é tão marcante que eu vejo muito mais uma vida de fé nessa pessoa do que aqueles que dizem que têm fé. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Nós temos que ser movidos por nossas atitudes, sabe? Não adianta, por exemplo, eu estar desempregado, viver fazendo campanha, subindo o monte, simplesmente orando, se eu não correr atrás para procurar o pão de cada dia. Aliás, se a oração resolvesse problemas como esse, se apenas a oração resolvesse problemas como esse, não tinha crente desempregado. Se a oração, simplesmente a oração, não estou dizendo que a oração não tem valor, a oração é muito valiosa, mas se simplesmente a minha fé, a minha oração resolvesse os problemas que eu tenho, não teria crente doente, não teria crente desempregado. Pois é, além de eu orar, eu tenho que agir. Eu estou desempregado, eu vou orar, mas vou procurar emprego. Eu preciso me vestir, eu vou orar, mas eu vou trabalhar para comprar as minhas roupas. É isso que a Bíblia diz. Deixa eu te falar uma coisa. Você crê que Deus é um só? A sua vida é uma vida só de fé, de crença? Olha o que a Bíblia diz. Até os demônios creem e tremem de medo. Então, se até o demônio ele crê que Deus é um só, que ele existe e treme de medo, então veja que não é apenas acreditar em Deus, é produzir frutos de salvação, é produzir frutos de vida eterna. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que fé sem as obras é inoperante? E aí eu te convido para ler o restante desse capítulo. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 20. Talvez amanhã eu fale um pouquinho mais sobre esse assunto. Não vou falar agora porque a nossa reflexão já se tornou bastante extensa. E vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, por mais uma noite e pelo entendimento na tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Venho entregar esse dia, essa manhã, essa tarde em tuas mãos, pedindo que aquilo que fizermos seja para a glória do nome do teu Filho Jesus. É nesse nome que nós oramos e a ti agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, nos dê um dia cheio de vitórias. Amém? Um beijo no seu coração.